Bem-vindos ao canal Luz, Graça e Vida. Hoje iniciamos uma jornada profunda pela vida de um dos maiores reis da história, Salomão. Prepare-se para descobrir sabedoria, desafios e propósito de fé. Salomão assume o trono de Israel num momento decisivo. Seu pai, Davi, deixou um reino unido, mas vulnerável. A transição de poder exigia inteligência e sabedoria divina para consolidar as conquistas. Ao invés de riquezas, Salomão pediu a Deus sabedoria para julgar o povo e agradou muito ao Senhor. Isso nos ensina: o maior poder está no discernimento, não no poder ou bens materiais. A sabedoria de Salomão se revela no famoso caso das duas mães. Ele propôs dividir o bebê e com isso expôs a verdadeira mãe, que preferiu abrir mão para salvar a vida do filho. Salomão liderou grandes obras, reconstruiu o Templo de Jerusalém, fortaleceu alianças comerciais e trouxe paz. Sua administração é um estudo de liderança eficaz, com ponto-chave: equilíbrio entre justiça e prosperidade. Se você quer aprender a aplicar essa sabedoria no seu dia a dia, inscreva-se e deixe seu like. Vamos caminhar juntos por esses ensinamentos. Salomão não era conhecido apenas em Israel. Sua fama cruzou fronteiras, alcançando reinos distantes. A rainha de Sabá veio pessoalmente testar sua sabedoria com perguntas difíceis. Ficou tão impressionada com sua inteligência, riqueza e a organização do reino que declarou: "Nem a metade me foi contada." Sua visita confirma o impacto da sabedoria divina quando vivida com excelência. Salomão foi autor de mais de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Seus escritos são um guia atemporal de sabedoria prática. Cada provérbio tem o poder de mudar destinos, ensinar escolhas e transformar caminhos. Frases curtas, profundas e aplicáveis à vida moderna. É como se Deus falasse diretamente ao nosso cotidiano por meio da mente mais sábia que já existiu. Durante o reinado de Salomão, Israel viveu seus dias mais pacíficos. Sem guerras, o povo prosperava, a economia crescia, alianças eram fortalecidas e a cultura florescia. Tudo isso graças à sabedoria no governo. Um líder que conhece Deus e aplica seus princípios transforma não apenas seu lar, mas toda uma nação. Salomão era o elo entre o céu e a terra naquele tempo. Mas com tanta glória, riqueza e influência, algo começou a mudar. Salomão se envolveu com muitas mulheres estrangeiras que o afastaram de Deus. O rei que pediu sabedoria passou a negligenciar os mandamentos, e o coração, antes cheio de temor, agora cedia ao orgulho. É um alerta. Mesmo os mais sábios podem cair quando deixam de ouvir a voz de Deus. Salomão se casou com mulheres de vários reinos por motivos políticos. Cada aliança trazia um novo altar, um novo Deus, um novo compromisso fora da aliança com o Senhor. O homem que começou com temor, agora dividia seu coração com ídolos. O pecado não entra correndo, ele se infiltra devagar, em nome da diplomacia, do prazer ou da conveniência. Deus advertiu Salomão. Se ele se desviasse, o reino seria dividido. Mas o rei insistiu em seus caminhos, e veio a resposta divina. Ainda por amor a Davi, Deus não destruiu tudo nos dias de Salomão, mas já havia decretado: após sua morte, a unidade se perderia. A desobediência tem consequências, mesmo para os escolhidos. A graça é real, mas a justiça também. Salomão teve tudo: sabedoria, riquezas, mulheres, poder. Mas ainda assim, chegou ao ponto de dizer: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O Eclesiastes revela um homem cansado, ferido por suas próprias escolhas. Mesmo cercado de ouro, havia um buraco no peito que só Deus poderia preencher. Não basta ter tudo do mundo se a alma está longe do Criador. Ao final da vida, Salomão escreve Eclesiastes como um alerta e um pedido de retorno. Ele entendeu que tudo passa, mas Deus permanece.
É como se dissesse: eu errei, não façam o mesmo. Há redenção até mesmo para quem se perdeu. Deus não cancela ninguém. Seu amor continua esperando no final do caminho. O rei sábio voltou a ser servo. E isso muda tudo. A história de Salomão é um espelho para todos nós. Começar bem não é garantia de terminar bem, mas também nos ensina que a sabedoria verdadeira está em temer ao Senhor todos os dias, até o fim. Sua jornada nos inspira a buscar mais do que sucesso, buscar presença. Mais do que reconhecimento, buscar intimidade com o Pai. Que possamos aprender com Ele. Ter sabedoria não significa ser imune à queda. Salomão ouviu diretamente de Deus, recebeu dons extraordinários, mas ainda assim caiu. Isso nos ensina que conhecimento sem vigilância é perigoso. Precisamos vigiar, orar e manter os olhos no Senhor. A maior armadilha do sábio é acreditar que não pode errar. Orgulho espiritual é o início da ruína. Salomão possuía o ouro, mas perdeu o tesouro do coração. A verdadeira riqueza está na simplicidade de andar com Deus. Uma vida com propósito, mesmo sem palácios, vale mais do que 1000 coroas. O Evangelho nos mostra que a presença vale mais que a posse. O mundo nos ensina a conquistar, mas o Espírito nos ensina a confiar. O que tem valor eterno não se compra. Quando Salomão terminou o templo, ele orou. E Deus respondeu com fogo do céu. A glória do Senhor encheu aquele lugar. Foi uma das manifestações mais poderosas da presença divina na Bíblia. A oração ainda é o canal que move os céus. Quando oramos com sinceridade, Deus não apenas responde, Ele se manifesta. O templo era físico, mas hoje somos nós o templo. O templo de Salomão era magnífico por fora, mas Deus sempre se importou com o interior. Da mesma forma, podemos parecer corretos por fora, mas vazios por dentro. Jesus nos ensinou que somos o templo do Espírito Santo. O Senhor quer habitar em corações rendidos, não em fachadas religiosas. Limpe o altar da alma. Reconstrua sua intimidade com Deus. Mesmo após tantos erros, Deus nunca deixou de amar Salomão. A graça não se esgota. Ainda há tempo para voltar. O arrependimento é a porta da restauração. Não importa o quanto você se afastou, há um Deus pronto para te receber. Salomão nos mostra que até os grandes reis precisam se dobrar diante do Rei dos Reis. E você, está disposto a voltar hoje? Salomão não liderava apenas um povo, mas representava Deus diante das nações. Seu erro não foi apenas pessoal, mas coletivo. O povo via nele um reflexo do que Deus aprovava. E quando ele caiu, muitos também se desviaram. Liderar é carregar vidas, não só títulos. Que essa história desperte em nós temor e responsabilidade diante dos nossos próprios testemunhos. Depois da morte de Salomão, o reino se dividiu. Judá ao sul, Israel ao norte. O que era um povo unido agora se tornava fragmentado. As consequências do afastamento de Deus ecoaram por gerações. Quando o coração se divide, tudo ao redor começa a rachar. Por isso, manter-se fiel hoje é preservar as próximas gerações. O futuro nasce das escolhas do presente. Salomão deixou um legado ambíguo. Sabedoria e escândalos, ouro e idolatria, profundidade e vaidade. A história dele é um convite à autoanálise. Que tipo de legado estamos construindo? O que ficarão de nossas palavras, decisões e exemplos? Somos lembrados não apenas pelo que fizemos, mas por quem nos tornamos. Salomão foi grande, mas podia ter sido eterno. Salomão mesmo escreveu: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas quando perdeu o temor, perdeu a direção. Isso prova que sabedoria sem temor vira arrogância. Ser sábio não é saber muito, é saber se curvar diante de Deus. O temor santo nos protege de caminhos perigosos. Não se trata de medo, mas de reverência e dependência total do Pai. E você?
Está construindo seu templo com base em sabedoria ou orgulho? Está guiando sua vida pelos provérbios de Deus ou pelos conselhos do mundo? Que a história de Salomão não seja só um relato bíblico, mas um espelho que te leve à presença. Se Deus falou com reis, Ele também fala com você. Se Ele perdoou reis, Ele também pode te restaurar hoje. Salomão sabia muito, mas esse saber se tornou um fardo. Ele tentou entender a vida apenas com a mente. Eclesiastes mostra isso. Ele buscou sentido no prazer, no trabalho, nas posses, e nada preencheu. Conhecimento sem fé vira cansaço. Há coisas que não se explicam, apenas se vivem com Deus. A fé não anula a razão, ela a redime. A frase mais repetida em Eclesiastes ecoa como um grito da alma. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Não é apenas uma crítica à riqueza, mas à vida sem propósito. Salomão aprendeu que viver para si mesmo é correr atrás do vento. Tudo passa, tudo muda, mas o que é feito para Deus permanece. O verdadeiro valor está no eterno, não no momentâneo. Pouca gente lembra que Salomão também escreveu o Cântico dos Cânticos, um poema profundo sobre amor, entrega e intimidade. Muitos estudiosos veem nele um retrato da relação entre Deus e seu povo. Salomão experimentou o amor humano e divino em suas formas mais intensas. O amor puro é mais forte que a morte. É fogo que não se apaga. É linguagem do céu. Mesmo tendo se desviado, Salomão terminou seus dias voltando o coração a Deus. E Deus ouviu. A oração do arrependido tem um som que o céu não ignora. Não importa o quão longe você foi, o retorno sempre é possível. E é justamente no fim da estrada que muitos reencontram o caminho. Salomão terminou mais sábio do que começou, porque aprendeu a se render. O que Salomão viveu ainda se aplica hoje. Vivemos num mundo que idolatra sucesso, mas esquece da essência. Queremos respostas, mas não buscamos sabedoria. Salomão nos convida a viver com profundidade, propósito e reverência. Comece hoje. Leia os provérbios. Pratique. Ouça a voz de Deus. E, acima de tudo, não perca a simplicidade de amar ao Senhor. A vida de Salomão nos inspira, mas também nos alerta. Ele é um exemplo duplo de como a sabedoria pode edificar e de como a vaidade pode destruir. Olhar para ele é como olhar num espelho da alma. O Espírito nos convida a aprender tanto com suas virtudes quanto com seus erros. A Bíblia não esconde as falhas dos homens, porque ela aponta para o único perfeito, Jesus. Mesmo diante das falhas de Salomão, Deus não desistiu do seu povo. O desejo do Senhor sempre foi habitar entre nós. Ele caminhava no Éden, falou no tabernáculo, se manifestou no templo e hoje vive em nós. Deus sempre quis proximidade e Salomão entendeu isso tarde demais. Mas você pode entender agora. Deus não quer palácios, Ele quer o seu coração. Mesmo depois do caos, da divisão e da idolatria, Deus manteve sua promessa. De Davi sairia o Messias. Salomão falhou, mas a promessa seguiu viva. Porque o que Deus começa, Ele termina. Nada anula os planos do Altíssimo. Jesus é o Rei que não falha, o Filho de Davi que reina para sempre. A história de Salomão termina, mas a promessa continua viva em Cristo. Salomão nos deixou provérbios que ensinam a viver bem e arrependimentos que ensinam a não morrer mal. Esse é o equilíbrio da sabedoria bíblica. Não só o que fazer, mas o que evitar. Sua vida é um mapa. Há trilhas de glória e trilhas de queda. Cabe a nós escolher o caminho. Ele nos mostrou os dois. E agora, com a Bíblia aberta, a escolha é nossa. Salomão começa os provérbios dizendo: Filho meu, ouve as instruções do teu pai. Hoje, Deus está dizendo o mesmo para você. A sabedoria ainda chama. Está nas Escrituras, nas experiências, nas orações. Basta ouvir.
O mundo grita, mas o espírito sussurra. Quem ouve a sabedoria, constrói sobre a rocha. Quem ignora, constrói sobre a areia. E o vento vem para todos. No auge de sua riqueza, Salomão mandava fazer escudos de ouro, tronos com marfim, copos e utensílios todos de ouro. Nada era comum em seu reino, mas aos poucos, o ouro começou a brilhar mais do que a glória de Deus. O problema não está no ouro, mas quando ele se torna mais desejado do que a presença. O excesso não é sinal de bênção se esconde a obediência. Algo triste acontece com Salomão. Depois de certo ponto, Deus para de falar com ele. O silêncio de Deus é o maior aviso de todos. A ausência da voz do Espírito é o sinal de que já não há espaço para ele. Não se acostume com esse silêncio. Ele dói, ele pesa. Que nosso coração nunca se torne tão duro a ponto de não ouvir mais quando Deus chama. Mesmo quando Salomão caiu, Deus ainda deixou espaço para o arrependimento. É isso que ele faz, oferece retorno. O arrependimento não apaga o passado, mas redefine o futuro. Se você está longe, ainda dá tempo. Volte, reconstrua. Salomão teve uma segunda chance e a aproveitou com sinceridade. Deus está esperando. O pai nunca fecha a porta do quarto. De tudo o que Salomão construiu, o que permaneceu foram suas palavras. O templo foi destruído, o ouro desapareceu. Mas seus provérbios ainda estão vivos. Isso nos ensina: tudo que é material é temporário, mas palavras inspiradas por Deus atravessam séculos. Que o nosso legado não seja o que temos, mas o que deixamos escrito no coração das pessoas. No fim de Eclesiastes, Salomão deixa seu conselho mais valioso. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Depois de tudo o que viveu, ele conclui que o sentido da vida está em Deus. Não no trono, não na fama, não na glória, mas na obediência, no temor, no caminhar diário com o Criador. Esse é o segredo da sabedoria. Salomão nos mostra que toda a busca humana por prazer, riqueza e conhecimento, por mais intensa que seja, é insuficiente para preencher o vazio do coração. A verdadeira sabedoria está em reconhecer nossa dependência de Deus, que é eterno e justo. Guardar seus mandamentos não é restrição, mas o caminho para uma vida plena e significativa, um convite para viver alinhado com o propósito divino. A vida de Salomão foi um espelho das lutas humanas. Ele experimentou luxo, poder, conhecimento e prazeres sem limites, mas encontrou um vazio que nada do mundo podia preencher. Sua reflexão em Eclesiastes nos revela que tudo é vaidade, ou seja, passageiro e insuficiente para saciar a alma sedenta por sentido. Mesmo com toda a sua sabedoria, Salomão reconheceu que a busca desenfreada por riquezas e realizações terrenas pode ser ilusória e até prejudicial. A felicidade verdadeira não se encontra nas coisas materiais, mas na conexão com o Criador, que dá propósito e estabilidade para a vida. A frase final do livro de Eclesiastes serve como um chamado urgente para todos nós. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O temor aqui não é medo paralisante, mas um respeito profundo, uma reverência que nos conduz a viver em harmonia com a vontade divina. Guardar os mandamentos de Deus é abraçar uma vida de integridade, justiça e amor ao próximo. Essa prática diária nos protege das armadilhas do egoísmo e da vaidade que, como Salomão viu, levam à insatisfação e à dor. Salomão também ensina que o tempo é um presente precioso. No livro que leva seu nome, ele afirma que há tempo para tudo debaixo do céu. Entender e respeitar os ciclos da vida é parte da sabedoria divina, que nos convida a agir com paciência e discernimento. A sabedoria de Salomão nos alerta para a importância de valorizar cada momento e reconhecer que tudo tem seu tempo certo. Nem tudo depende da nossa vontade,
e aceitar isso com serenidade é uma expressão de maturidade espiritual e confiança em Deus. Apesar de sua grande sabedoria, Salomão também nos mostrou que até mesmo o homem mais sábio pode falhar na prática. Suas muitas esposas e riquezas, no fim, o afastaram do caminho puro. Isso nos lembra que o conhecimento sem disciplina e obediência pode ser perigoso. No entanto, sua vida serve como um estudo profundo. As bênçãos de Deus são reais e poderosas, mas dependem da nossa fidelidade e temor ao Senhor. Quando abandonamos esse temor, abrimos espaço para a ruína, mesmo em meio à prosperidade. Salomão foi o construtor do Templo de Jerusalém, um símbolo da presença divina entre o povo. Essa obra monumental refletia seu desejo de glorificar a Deus, lembrando que a verdadeira riqueza está na adoração e no relacionamento com o Criador. O templo não era apenas pedra e madeira, mas um lugar sagrado onde o povo podia experimentar a comunhão com Deus. Essa construção revela que a fé não é apenas pessoal, mas comunitária, e que a sabedoria também se manifesta em construir pontes de fé para os outros. Salomão também nos presenteou com seus provérbios, ensinamentos que combinam sabedoria prática e espiritual para guiar o dia a dia. Eles revelam a importância do temor a Deus como base para todas as decisões e atitudes, mostrando que sem essa fundação, até a inteligência pode se tornar destrutiva. A riqueza de Salomão não era apenas material, mas sobretudo intelectual e espiritual. Ele escreveu cânticos, provérbios e reflexões profundas que influenciam até hoje a humanidade, ressaltando que a sabedoria divina é eterna e acessível a todos que a buscam sinceramente. Em suas palavras, percebemos que a humildade diante de Deus é essencial. Reconhecer que nosso entendimento é limitado nos conduz a buscar a orientação divina, evitando o orgulho que tantas vezes cega e destrói os homens mais poderosos. A história de Salomão é um convite à reflexão sobre as prioridades da vida. O trono, as riquezas e a fama são passageiros, mas o temor a Deus é uma âncora eterna que mantém a alma firme, mesmo nas tempestades da existência. Sua vida nos desafia a investir tempo e energia no que realmente importa. Cultivar um relacionamento sincero e obediente com o Criador, que é a fonte da verdadeira paz, sabedoria e felicidade duradoura. Salomão reconheceu que a sabedoria traz consigo responsabilidades e desafios. Saber distinguir o bem do mal, o justo do injusto, exige coragem e sensibilidade, especialmente para um líder que precisa guiar um povo inteiro com justiça e equilíbrio. Nos ensina que a humildade diante de Deus é o primeiro passo para a verdadeira grandeza. Mesmo com todo o poder, ele se curvou e pediu sabedoria, mostrando que a força real vem do reconhecimento da nossa limitação humana. No entanto, sua trajetória mostra que o desvio do temor a Deus traz consequências graves. A influência de suas muitas esposas estrangeiras e a idolatria que elas introduziram em Israel foram fatores que levaram à divisão do reino após sua morte. Essa lição ressalta a importância da fidelidade e da vigilância espiritual constante. A sabedoria deve ser acompanhada de ação fiel para que não se perca o caminho que Deus traça para nós. Por fim, Salomão nos deixa um legado inestimável. A sabedoria é um dom divino, mas precisa ser buscada com um coração puro e dedicado, sempre fundamentado no temor e na obediência a Deus, para que possa realmente transformar vidas. Se essa mensagem tocou seu coração, pare um momento agora. Reflita sobre o que Salomão nos ensinou. O verdadeiro sentido da vida não está nas riquezas nem no sucesso, mas no temor a Deus e na obediência à sua palavra. No canal Luz, Graça e Vida, nosso propósito é levar até você essa verdade que transforma, que acalma,
que desperta a alma para o que realmente importa, o relacionamento com o Criador. Por isso, se você sentiu que esse conteúdo te abençoou, se fortaleceu sua fé ou te fez enxergar a vida com outros olhos, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Escreva nos comentários: "Quero viver com sabedoria", para sabermos que você está conosco nessa caminhada de fé. Sua interação ajuda o canal a alcançar mais vidas, e cada curtida, cada comentário, é como uma semente plantada em solo fértil. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Ative o sininho para não perder os próximos estudos e mensagens bíblicas que vão edificar seu espírito. Aqui, no Luz, Graça e Vida, seguimos juntos dia após dia, aprendendo, crescendo e buscando sabedoria do alto. Que o Senhor te abençoe ricamente e te conduza em graça e verdade. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o início da sabedoria é temer ao Senhor.